Agora a gente tem notícia sobre o caso do suspeito, do sargento suspeito, né? O Ministério Público pediu que o sargento suspeito de matar o colega se entregasse à polícia. A Corregedoria da PM negou o pedido a princípio e os promotores de justiça do MP pediram, então, fizeram a solicitação que o caso fosse imediatamente investigado pela Justiça Comum e não pela Justiça Militar. Vamos ver. O Ministério Público de Rondônia enviou um ofício à Polícia Militar nesta quarta-feira, solicitando que o sargento acusado de matar o colega de trabalho seja entregue à Polícia Civil. Helder Neves de Oliveira, de 36 anos, foi morto com 2 tiros na região da cabeça. Ele e o colega estariam ingerindo bebida alcoólica em um bar momentos antes do crime acontecer. Após isso, o suspeito foi detido na Corregedoria da PM. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte de Helder e informou que os detalhes da morte do policial estão sendo apurados pela Corregedoria Geral. No entanto, em ofício enviado à corporação, o Ministério Público de Rondônia ressalta que os envolvidos não estavam em serviço quando o crime aconteceu e, por isso, o suspeito deve ser preso cautelarmente pela Polícia Civil. No documento, o Ministério Público de Rondônia requisita que o suspeito seja apresentado na Central de Flagrantes para que o caso seja encaminhado à Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida, a fim de que nenhuma prova seja perdida nas relevantes primeiras horas após o fato. Vamos tentar explicar um pouco mais o desenrolar dessa situação. Ao tomar conhecimento que haveria ordem da Corregedoria da Polícia Militar para que o sargento PM suspeito do assassinato do cabo, do colega da PM, não se apresentasse na Central de Flagrantes. Como é praxe nesses casos, os promotores de justiça Elias Chaquian e Marcos Alexandre de Oliveira Rodrigues, das promotorias do júri do MP, aqui do estado de Rondônia, enviaram um ofício ao corregedor da PM, requisitando que ele determinasse a apresentação do policial com urgência na delegacia de homicídios. A resposta, naquele momento, foi negativa, sob a alegação de se tratar de crime militar, portanto, de responsabilidade da Corregedoria da PM. Diante dessa recusa, a convicção de não se tratar de crime militar, o MP, o Ministério Público de Rondônia, por meio da Promotoria de Justiça, do Dr. Fábio Casaril e a Delegacia de Homicídios daqui de Porto Velho, ingressaram com uma ação judicial durante o plantão judiciário. O intuito é que fosse determinado que a Corregedoria da PM recambiasse, fizesse essa transição para que o sargento da Polícia Civil assumisse, então, as investigações. Essa ação foi acolhida pelo juiz, que, então, expediu ordem de apresentação do suspeito, de matar o colega, na Central de Flagrantes. Isso foi cumprido na noite de ontem. Segundo os promotores de justiça, o homicídio deve ser julgado pela Justiça Comum, no Tribunal do Júri, como em qualquer outro caso de crime contra a vida. Já os crimes militares, eles são julgados pelo Tribunal do Júri, mas sim pelos militares. A gente tem aqui Maríndia Moura, que faz parte da assessoria de comunicação do Ministério Público, fez essas entrevistas com os 2 promotores de justiça para a gente entender melhor o desenrolar dessa situação. Ontem, logo pela manhã, nós tomamos conhecimento, formalmente, de que havia ocorrido esse homicídio entre os 2 policiais ali e que a Corregedoria da Polícia Militar teria assumido as investigações e que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, que trabalha diretamente com as promotorias que atuam no Tribunal do Júri, estaria tendo dificuldade, em realizar o seu trabalho como ela realiza em todos os outros casos de homicídio e, dessa forma, encaminhar o respectivo inquérito policial para uma dessas 4 promotorias do júri. Então, diante dessa situação de que a Polícia Civil, pela Delegacia de Homicídios,
homicídio não estaria tendo pleno acesso a todas as provas e a plena liberdade para trabalhar, aí nós entendemos que era o caso de uma intervenção do MP e nós oficiamos requisitando ao senhor corregedor, explicando o porquê daquilo, que apresentasse ainda ontem pela manhã o sargento, né, responsável, que é investigado, responsável por esse homicídio, na delegacia, na central de flagrante, para que fosse lavrado flagrante e a polícia, a delegacia de homicídios, assumisse toda a situação. Qual foi negado pela... Aí, formalmente, já não apresentou pela manhã e formalmente, no início da tarde, logo após as 14 horas, eles mandaram um ofício para nós, senhor corregedor, informando, justificando por que ele não apresentaria e negou essa apresentação. A investigação seria pela Corregedoria por conta da Polícia Militar? Seria, ao entender dele, deveria ser pela Corregedoria, conforme o colega Elias já vai explicar aqui os motivos, né, jurídicos, e eles entenderam dessa forma, só que nós entendemos diversamente, que tinha que ser pela Delegacia de Homicídios, e uma vez comprovada a autoria de que realmente foi ele, porque por enquanto ele é investigado ainda, comprovada a respectiva autoria, ele seria denunciado por homicídio numa das varas do júri, e o Ministério Público buscaria levá-lo para o tribunal do júri, onde qualquer pessoa que mata a outra é julgada. O Ministério Público entende que o caso é um crime comum, não um crime da competência da Justiça Militar. Tá? É porque eles não estavam em serviço, não estavam exercendo a qualquer mistério da função deles, de forma que não há correlação para ser utilizado, creio que o artigo 9 do CPM. Então, nós procuramos o mais rápido possível coibir que ele continuasse correndo por aquele lado, sem que a Polícia Civil tomasse as providências cabíveis e necessárias para poder apurar da forma correta com a expertise que eles têm. Após, então, o despacho do juiz, ontem à noite, ele foi, então, levado para a central? Sim. Nós primeiro nós expedimos um ofício pedindo que fosse encaminhado, tentamos as vias administrativas normais. Como vimos que não iria surtir efeito, o doutor Marcos, em conversa com o promotor plantonista e o delegado, conseguiu com que o juiz plantonista tivesse uma decisão determinando que se encaminhasse imediatamente para a delegacia civil. Ou seja, é o caminho correto, né? O caminho correto. Não no entendimento do Ministério Público, não é um crime militar. É um crime civil que deve ser julgado pela sociedade. Foi uma briga aconteceu num bar inicialmente e depois o fato aconteceu dentro da caminhonete. Não estavam em serviço, não estavam em nenhuma atividade que pudesse denotar que eles estavam exercendo alguma função de policial. É um crime que vai seguir o rito normal de uma investigação de homicídio, né, doutor? Sim, ele deve seguir na delegacia para que possa ser apurado da forma mais justa que o caso requer, para não correr injustiça nem tanto para o investigado quanto para a vítima. A situação ela se desenrola e, é claro, a gente vai continuar aqui acompanhando, né? O Ministério Público fica atualizando as informações aqui para a gente, mas o fato é que, possivelmente, se o militar estivesse em serviço e cometido um crime, ele seria, então, investigado e também apuradas as situações através da corregedoria da PM. Mas como foi numa situação fora de serviço, ele pode ser configurado, então, como um crime comum, né? Um crime, na verdade, um homicídio, um crime contra a vida. E aí, no caso, então, ele pode ainda ser levado a júri popular por ser, então, indiciado a um crime contra a vida. E a gente vai continuar atualizando aqui, ele já se apresentou, então com certeza tem muita coisa ainda para rolar.